Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Jamir dos Santos Filho. Ele é de Araguari, professor, tem uma escola e, de uma certa forma, é escritor, palestrante, conhecedor do Evangelho, da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre determinadas criaturas que vêm com a tarefa missionária para nos orientar, para nos incentivar às nossas transformações espirituais que são prementes na nossa vida espiritual. Eu quero agradecer, viu, Jamir, você está aqui conosco, participando desse programa e, sem dúvida nenhuma, vamos aprender muito com você. Muito obrigado, Aguinaldo, meu amigo, aos amigos do Papo do Bem que nos acompanham. E é um prazer retornar, né, ao programa e conversar principalmente com esses gênios da bondade, né, que são esses missionários que nos inspira, que traz exemplos fantásticos para todos nós. Então, muito obrigado pelo convite e eu espero colaborar um pouquinho com esse programa que já está fazendo história, né? Com tantas entrevistas, com tantos ensinamentos que a gente pode tirar de cada participação aqui, né? Então, muito obrigado. Jamira, esse mês de abril é tremendo, né? Fantástico, né? Porque nós temos aí o nascimento do nosso querido Chico Xavier, que é uma data muito especial, né? De 2 de abril de 1910. Podemos conversar um pouquinho sobre essa criatura que, por mais que a gente queira falar sobre ele, fica muita coisa ainda para trás, não é? O que você teve de experiência com o Chico? É verdade. E por mais que a gente fale no Chico, ainda tem muito a falar, como você disse, né? Porque o que falar do Chico? Médium, obra, homem, doutrina, os fatos que ele viveu e nos deixou exemplos, né, únicos. Então, o Chico é um universo tão imenso que, para falar dele em algum momento específico, por exemplo, vamos tratar da mediunidade do Chico. Tem coisas maravilhosas, né, para a gente exemplificar. Tinha todas as mediunidades, né? Todas. A psicografia, a vidência, a audição, aquela que... Psicopictografia? Que pegando um objeto... Psicocinesia? Isso. Ele já vê a história ali, impregnado na cura. Energia. A cura, a receita. Quer dizer, é algo... completo. Fantástico, não é? E como você lembrou, abril é o mês de nascimento dele, dia 2 de abril. E é sempre justa a homenagem que a gente faz a ele. E eu, por misericórdia celestial, eu tive a felicidade de viver alguns momentos ao lado dele por 10 anos. Tive a oportunidade de almoçar, jantar, ir no centro, enquanto ele psicografava. E, enfim, vivi momentos gratificantes e que dá uma saudade muito grande, né? Porque estar ao lado de um anjo não é um privilégio. Não é corriqueiro que acontece, né? E o Chico mudou minha vida realmente. Ô Jamiro, o Chico, das pessoas que eu conheci na minha vida, eu estive também lá algumas vezes com ele, foi a pessoa mais fantástica que eu conheci. Pessoalmente, não acredito que eu tenha visto ninguém que nem se aproximasse muito dele. Para mim, o Chico foi aquela pessoa ímpar, né? E quando a gente estava perto dele,
Eu mesmo me sentia muito pequeno, né? Assim, a ponto de uma certa forma, não sei se por orgulho ou alguma coisa, me sentia assim, o pozinho debaixo do prato da balança, né? Porque o Chico era uma pessoa diferente. Veio com uma tarefa missionária, né? De dar continuidade à obra que outrora ele assumiu como Kardec e o fez com maestria, né? Mas uma das coisas que ele marcou muito para mim, que eu pude, aí mais ou menos na minha parca condição intelectiva, de ver o valor dele, é que ele disse que nunca fez nada contrário ao que a consciência mandou fazer. Quando a pessoa chega nesse ponto, Jameiro, eu faço tanta coisa contrária que a minha consciência manda. E ele não, ele nunca fez nada contrário que minha consciência mandou fazer. Então você imagina a grandeza dessa alma, né? O nível de assumir aquilo que deve ser feito com responsabilidade e dentro dessa consciência da verdade, né? Ele tinha consciência disso. Claro que junto com o Emmanuel, aquela colaboração do Emmanuel, aquela presença proteção, do Emmanuel, né? Na vida, não é? Orientando, amparando, puxando ele de vez em quando. E os exemplos que o Chico nos dá de humildade, sabe? De às vezes falar que era o Emmanuel que havia decidido, sabe? Eu me lembro, por exemplo, daquele fato do avião, né? Que muita gente julga que o Chico ali tinha medo de morrer, que ele extrapolou e fez algo que absurdo, né, demonstrava a sua fraqueza, o seu medo. Mas não é, eu vejo o contrário. Eu vejo que ali ele demonstrou extrema humildade e queria se fazer igual nós. Sabe? Já pensou se ele contasse o fato e dissesse, gente, eu fiquei tranquilo, eu não tenho medo de morrer? Demonstraria até uma superioridade, né? Petulância, uma arrogância. Então ele se faz igual a gente, né? E para mostrar, nivelar, né? Humildade demais. Nossa, meu Deus do céu. Desde quando o Chico ia ter medo de morrer, né? Você acha? Tanto que em várias entrevistas, né? Você tem medo de morrer? Não tenho. Aí já é outra situação, não é? E seguindo o Cristo, né? Que o Cristo, ele se fez pequeno para que a gente se fizesse grande, né? Porque não teria como Jesus nos ensinar se ele não descesse. Se Jesus desencarnasse de uma morte natural, velhinho, a doutrina dele seria furada, no meu ponto de vista. Mas ele não, ele foi ao extremo de uma crucificação para dizer, perdoa, Pai, esse pessoal, eu vou para a crucificação, faça a sua vontade e não a minha, quer dizer, sofrendo uma barbaridade, né? E o Chico, para não ser diferente, trilhou o mesmo caminho. Exato. Uma humildade plena, sofreu barbaridade e para cumprir uma tarefa. Poderia ter desencarnado muito cedo, 70 anos, não sofrer as dores, as dificuldades da velhice, mas não, se submeteu, né, até o final, com 92 anos, todas as agruras que a velhice poderia lhe imputar, para dizer, vamos lutar até o fim. Até o fim. E você falou da vontade do Pai, né? Muitas vezes, você que nos acompanha, às vezes as pessoas confundem, quer dizer que Jesus foi crucificado por vontade de Deus. Não é bem assim. Eu interpreto que fazer a vontade do Pai é não renegar aquilo que estava pregando. Já pensou se chegasse ali, ao ser condenado ali com Pilatos, ele dissesse, olha, então eu vou para casa, eu não vou falar mais, eu vou ficar quieto, não é? Sairia daquela, né? Então, a vontade do Pai é que você permaneça na sua consciência.
Imagine Chico Xavier aos 80 falando, gente, eu já escrevi o suficiente, né? É tudo mentira o que eu fiz. Ou então, vamos supor, você há quanto tempo está ali à frente do Francisco de Assis, um dia você ali diante de todo mundo pega o microfone e fala, gente, eu vivi uma vida de mentiras, né? Tudo que eu vivi aqui da doutrina espírita é falsa, não é? Então, assim... A coerência, né? O Kardec, sabe, renegar aquilo que viveu. Então, esses gênios, Maria Teresa, Francisco de Assis e tantos, Chico, Barçanufo, que foi até, enfrentou a gripe espanhola e morreu por causa dela, está fazendo a vontade do Pai até o fim. As consequências aí correm por conta da humanidade, não é? Então eu vejo nesse sentido, como você disse, o Chico, certa vez, faltando aí 2 anos para ele partir, eu estive no centro, porque ele ficou muito tempo afastado. E um dia eu fui em Uberaba e ele foi nesse dia. Legal. Sabe? E nesse dia ele psicografou 4 linhas, um verso. Mas aí você diz, mas ir lá e psicografar 4 linhas, um verso de 4 linhas, por favor, fica em casa. Mas não, é o sentido de eu estou trabalhando. Um pouquinho que seja, mas eu estou aqui. Ô Jamiro, quando ele estava em Pedro Leopoldo, ele ficou 2 anos abrindo o centro, das 8 da noite às 10 da noite, sem nenhuma pessoa presente. Ninguém. E ele chegou até a falar para o Emmanuel, escuta, não tem sentido, vamos fechar aqui, vamos cuidar de outra coisa. Mas o Emmanuel falou, Chico, olha aqui, quantos espíritos estão aqui ouvindo você. Não, você vai ler o Evangelho, você vai pregar para eles e são 2 horas. Em voz alta. Em voz alta. A ponto de muita gente chegar e falar que o Chico estava louco. Ele está falando sozinho, olha que coisa mais louca, né? Mas a gente vai ao centro e já olha no relógio, nossa, já está na hora de acabar, das 8 às 9, esse orador está esticando um pouco. Está esticando demais. Eu estou maluco para ir embora para casa, né? E a bem da verdade ele ficou lá, entre aspas, sozinho, das 8 às 10, disciplinarmente, pregando o Evangelho para aqueles espíritos desencarnados, 2 anos. 2 anos. Ninguém queria ouvir o Chico. Ninguém queria ouvir o Chico. Agora você imagina a disciplina que esse homem estava imbuído. Se submeteu, né? Se submeteu para que ele, lembrando o Cristo, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes, né? Então ali ele estava treinando, né? Porque quantas coisas e depois ele não teve que abrir mão, se dedicar da própria, entre aspas, da própria vida, né? Porque ele viveu para a humanidade. Exatamente. E interessante que ele, o Emmanuel mandou ele queimar 5 anos de psicografia. De 27 a 32, ele psicografava. E quando o Emmanuel se apresenta, diz a ele, queima tudo que você escreveu. Não é nem para rasgar, é para queimar. Mas tem coisas lindas, é para queimar. Nós estávamos te treinando. Treinando. Olha. Então, a disciplina de esperar o momento certo. E outra coisa, você imagina alguém chegar para você, Jamiro, acaba com essas obras que você escreveu, mas pelo amor de Deus, 5 anos? Queima tudo. Queima tudo. Meu Deus! Olha. Não é? E ele baixou a cabeça, executou o plano. E aí a gente volta lá no Cristo. A gente vai e volta, né? Nosso Senhor esperar 30 anos para começar o seu Evangelho. Ele teve que esperar 30 anos. Imaginou um espírito puro esperar o momento certo?
Então, a disciplina, como você falou, é incrível nesses gênios, não é? Não sair da consciência daquilo que deve ser feito, não é? Então, o Chico, ele me encanta em várias atitudes, porque você que teve a oportunidade de estar perto dele, e muitos, inclusive o Adelino aqui perto, né? Eu fui com o Adelino uma vez, tá? E ele conta fatos incríveis que era perigoso até pensar perto do Chico, porque ele, né, tinha essa capacidade também de ler a nossa aura, né? Então, até o que nós estamos pensando, né? Sabe? Se não no todo, pelo menos em parte, né? Porque o pensamento é vibração. Então a nossa energia escura revela o que a gente está pensando, né? E dizem os espíritos que até o perfume, se há um perfume ou se há um cheiro não muito agradável, revela aquilo que é a nossa alma, né? Então, o Chico ali, quantas oportunidades ele mandava chamar alguém que estava lá atrás. E chamava pelo nome. Fulano, chega até aqui. Então, o que esses grandes poderiam fazer? Interessante, Aguinaldo, eu fico pensando também a atividade desses grandes durante a noite, né? Porque aqui eles atendem nós. E do outro lado, eles vão atender aqueles coitadinhos caídos no mundo espiritual, não é? Então, eles não param. Tem uma passagem que o Inácio Ferreira conta, através do Bacelli, que quando teve aquele tsunami do Havaí, o Chico já estava desencarnado, né? E ele vai para lá e encontra o Chico, trabalhando lá. E aí ele falou, mas Chico, você aqui? Eu achei que você estava lá com Jesus, né? Aí ele vira e disse, uai, doutor Inácio, e onde é que o senhor acha que o Jesus está? Jesus também estaria ali, amparando aquelas criaturas, na figura, logicamente, dos seus emissários, e o Chico era um deles. Então a gente acha uma ideia equivocada que ele vai desencarnar e vai ficar lá num lugar maravilhoso, fantástico, quando atinge um nível espiritual condizente. Não, as grandes almas, elas, a felicidade delas é nos tornar felizes, ou combater a nossa infelicidade. Então eles vão trabalhar dia e noite para sublimar-se cada vez mais e nos trazer esse lenitivo. Inclusive, pouca gente entende, mas as grandes almas perdem o livre-arbítrio, sabia? Quando o espírito é muito complicado, chega um ponto que o livre-arbítrio dele acaba. É a parábola do filho pródigo. Ele chegou a um ponto que não teve mais condição de seguir adiante, teve que voltar. O livre-arbítrio chegou ali e acabou. Mas as grandes almas, elas também perdem o livre-arbítrio, porque elas integram com a lei, que é Deus. Então, e quando estão ligados com Deus, comandados por uma lei, eles já entram numa dinâmica divina, de estar fazendo tudo e mais alguma coisa sem questionar o ego. Não, porque eu agora sou um espírito diferenciado, eu vou fazer assim. Não, eles já estão numa dinâmica da lei que vai acontecendo. Tanto é que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu faço o que ele me recomendou. Vim cumprir a lei. Vim cumprir a lei. Quer dizer, então, Jesus, entre aspas, já não tinha mais livre-arbítrio, já estava integrado com a lei, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Por isso que, hora nenhuma, ele questionou, né? De falar assim, não, agora eu vou sair dessa. Não, ele assumiu, sabia que seria difícil, mas ele não fugiu do programa, e até fez questão de dizer, olha, vamos fazer isso, vai acontecer aquilo, né? Mas ele já sabia, né? Já sabia tudo. E essas almas, você lembrou muito bem que não vai para as esferas celestiais, e lembrando de Bezerra de Menezes,
quando nossa Mãe Santíssima, né, fala, Bezerra, vem para cá. Pode subir, né? Pode galgar outras transcender, esferas. Né? Ele de joelhos cai, chorando, em prantos e pede, me deixa aqui. Me deixa aqui, porque ainda há muitas lágrimas no mundo. Então, olha... A grandeza dessa alma. Que grandeza. A pessoa esquece de si, né, e começa a viver para o outro. Então, isso ainda assusta e encanta ao mesmo tempo, né? Porque como pode eles fazerem isso? Mas aí você poderia dizer, como pode eles não fazer isso? Não tem jeito, né? Já está no esquema. Exatamente, não é? Já está no esquema. O Chico, se a gente for falar da história dele, né? A gente fica, a não ser pelo entendimento da doutrina espírita, fica muito difícil para a gente entender que uma alma dessa, diferenciadíssima, né, perdesse a mãe com 4 anos, fosse agredido pela madrinha, fosse incompreendido pela família, fosse execrado por circunstantes, apesar de estar fazendo tudo certo, sofrendo desse jeito. Mas a gente sabe que esse sofrimento sublima na aceitação, porque às vezes a gente não quer sofrer, né, Jamiro? Mas as grandes almas não mediram esforços. Francisco de Assis, por exemplo, submeteu a qualquer situação, mesmo que lhe custasse um tracoma no olho, vivendo no deserto, né, para falar lá com os muçulmanos, né? Ele foi para lá, por isso adquiriu uma doença no olho, teve lepra porque lidou com leprosos, né? No final ainda, num ato de sublimação, pediu para ter a chaga do Cristo. A gente não quer nem passar perto do sofrimento e muito menos uma chaga, né? E o Francisco de Assis, no entendimento, na vivência do Cristo, ele disse, não, eu não sou digno de não tê-las, né? Olha aqui. Exatamente. Então, quando o sacrifício ele é feito com amor, ele vira prêmio. Não é? Porque esse sacrifício já não é sofrimento para aquele que passa por isso, como Francisco. Ele já vê como prêmio. Obrigado, Senhor. Como Pedro e tantos outros, ao sofrer o chicote, a prisão, agradecia. É uma honra sofrer por ti. Olha, a que nível chega. E isso nós todos vamos chegar lá. Nós estamos a caminho. Né? Nós temos que chegar lá, não temos. Ainda está longe, mas não resta outra alternativa. Não. Deus é perfeito, cria tudo para ser perfeito, de outra forma ele não seria perfeito, e nós estamos nesta jornada, já trilhamos lá pelo ser extremamente materializado, o mineral, passamos pelo vegetal, passamos lá pelos animais, hoje estamos como um animal, entre aspas, racional, que muitas vezes a gente não é muito racional, né? Mas com destino à angelitude. E isso só se consegue através de experiências múltiplas. Não se consegue numa existência, nem em 2. Nós já viemos na Terra mais ou menos em dados extrapolados 6.000 vezes. O Chico veio mais uma vez para dar sequência à sua obra, que na minha visão ele simplesmente foi Kardec na codificação da doutrina, como espírito, foi escolhido a dedo para codificar a doutrina espírita, e depois volta para dar continuidade com o Chico Xavier. Isso aí pouco importa o nome, as grandes almas nem fazem questão, né? Jesus só tinha o nome de Jesus, não era Jesus da Silva, do Vasconcelos, né? Jesus, né? E tem um detalhe interessante que às vezes é um estigma, né? Você ter o nome de Jesus, né? O Chico usava falar Jesus quando alguém chegava com o nome de Jesus, exatamente para não
criar esse vínculo da pessoa que, de uma certa forma, é um peso, né? Nossa. Você ter esse nome de Jesus, né? Verdade. Mas, de qualquer forma, a gente fica aí com o ego exaltado, eu sou fulano de tal. Ah, fulano de tal. Quando Jesus não era nem de tal, era Jesus só, não é? O Chico era Chico. Chico. Então, você imagina como a gente... E o de Assis é porque ele nasceu em Assis, né? Estava lá, quer dizer, mas bem da verdade era Francisco, Chico de Assis, né? Então a gente vê que as grandes almas são humildes, né? E se falar do Chico, não podemos falar sem dizer da humildade, como você já colocou. E essas experiências, como você falou, vai trazendo serenidade ao ser. Ele já não se revolta com as dificuldades, os reveses, as frustrações. Ele encara isso com muita serenidade, é uma alma madura. Então, por isso, eles podem nos dar esses exemplos de humildade, de superação, como Jerônimo Mendonça, por exemplo, outro mineiro lá, né? Que supera-se com equilíbrio emocional. E não temos dúvida, a humildade é a chave de muitas conquistas de outras virtudes. Porque eles sim, a gente pega do Cristo e vem descendo, a humildade deles é algo que assusta até, sabe? Porque o exemplo do Cristo, ao ajoelhar-se diante dos apóstolos, lavar os pés, é uma extrema humildade. Que era um ato humilhante, né? Inclusive, naquela época, né? Era reservado aos escravos. Aos escravos, né? Tanto é que o Pedro não queria, não, Senhor. Não, é absurdo, não. Não, tem que ser para vocês entenderem que quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, né? Seja o menor. E aqui a gente vê o ego, a pessoa achar que é senhor absoluto da situação, mal sabendo que ainda falta muito. Muita coisa, muita. Por isso que eles se fazem pequenos, né? Eu acho assim, a nossa evolução, vou fazer uma comparação com o Cristo. Quando a gente está muito longe do Cristo, a gente acha, ele foi um homem normal. Então vou fazer uma comparação, nós estamos lá em Copacabana vivendo o Cristo Redentor. Ele é pequeno, olha lá, pequenininho. Aí a gente começa a caminhar, eu vou lá. A gente começa a caminhar. E vai caminhando e vai se aproximando, né? E ele vai aumentando. Ele vai aumentando, vai mudando o nosso conceito da visão do Cristo. E nós vamos aproximando. E quanto mais nos aproximamos, mais ele cresce. E nós só. E mais diminui. Quando a gente chega aos pés do Corcovado, lá embaixo, a gente já assusta. Não é? E aí a gente vê o quanto ele é grande. E se a gente subir o Corcovado, nós vamos ver que ele é muito, mas muito maior do que a gente imaginava. Então eu vejo, Aguinaldo, que a nossa saída de Copacabana até chegar aos pés do Corcovado, nós estamos evoluindo para nós. Subir o Corcovado já é para esses grandes, já começa a viver para o outro. Porque ali, a hora que ele olha e fala, meu Deus, eu sou tão pequeno. Não tenho feito nada. Eu não fiz nada. Então esses grandes, Chico, Barçanufo, Madre Teresa, Francisco de Assis, eles já estão subindo o Calvário por nós. Por nós. Porque quanto mais próximo, eles mais pequenos se sentem. Por isso que o Chico dizia, eu sou um cisco, eu sou uma grama, eu não sou nada. Porque ele já está bem mais perto do Cristo do que a gente, né? Olha, nós temos que encerrar o programa. Convidando vocês para estarem conosco na semana que vem para um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita, com a gratidão pela sua presença. Um grande abraço a todos.